Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de Ramsés. Olha que legal. Estamos aqui começando mais um livro da coleção. Estamos chegando na metade da coleção praticamente. Esse é o terceiro livro, A Batalha de Kadesh. Eu gosto muito desse livro. Gosto dos outros também, mas esse livro ele tem um quê assim bem especial para mim. Porque ele fala de uma das batalhas mais épicas do mundo antigo. E a gente vai acompanhar juntos com a imaginação e o conhecimento do autor Christian Jacques. Muito bem. Muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando. Eu quero pedir desculpas a vocês pela semana passada. Eu não consegui publicar a leitura do bloco de capítulos de Brumas de Avalon. Eu não terminei a edição, não terminei a gravação e a edição, porque os capítulos do Brumas são muito longos. E na quinta-feira, quando eu ia finalizar, a minha gatinha sumiu. Ela resolveu ir passear pela manhã e não voltou. Ela só voltou na sexta-feira, na hora do almoço. Graças a Deus ela tá bem. Eu agradeço os comentários, as boas energias. E a leitura do Dewey acabou ficando comprometida também, porque eu tava muito emocionada pelo trecho da leitura, né? Pela parte da história que a Vicky estava contando, que o Dewey fazia, né? Na biblioteca de Spencer. E eu me emocionei bastante. Tô numa crise de sinusite, tô me recuperando, então a voz está anasalada, tá feia, mas eu vou pedir paciência para vocês. Eu não quero ficar mais um dia sem publicar, mais uma semana sem publicação, então a voz vai ser essa mesma. Obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando, obrigada pelos likes, obrigada pelos comentários, pelos compartilhamentos, por salvarem o vídeo para assistir depois, para ouvir depois a história. Agradeço de coração a companhia de cada um de vocês. Vou fazer a leitura agora da capa do final, sabe? Leitura da última capa. Vamos consertar isso, né? Leitura de capa. Ramsés. O épico monumental, publicado em 25 países e mais de 5 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Ao recriar a grandiosidade e o mistério dos tempos antigos, Christian Jacques retrata como nunca se fez antes o magnífico faraó Ramsés, cujo reinado se encontra talhado em esculturas colossais. Pertencente à 19ª dinastia do Antigo Egito, Ramsés soube cultivar a sabedoria, a justiça, a beleza e a prosperidade. Abençoado por Sete e amado pelo povo, ele reinou por mais de 60 anos às margens do Nilo, a terra do misticismo e do encantamento. Neste terceiro volume da série, A Batalha de Kadesh, Ramsés terá que vencer dois inimigos poderosos: o implacável exército hitita e o efeito da magia que está tirando impiedosamente a vida da esposa real. Em desespero, Ramsés apelará aos céus. Mas o seu Pai Celeste responderá ao seu apelo? Os próximos volumes: 4. A Dama de Abu Simbel. 5. Sob a Acácia do Ocidente. Editora Bertrand Brasil. Capítulo 1. O cavalo de Daniel galopava pela pista superaquecida que levava à Mansão do Leão, um pequeno povoado da Síria do Sul, fundado pelo ilustre faraó Sete. Filho de pai egípcio e de mãe síria, Daniel dedicara-se à honrosa profissão de mensageiro, especializando-se na entrega de mensagens urgentes. A administração egípcia fornecia-lhe o cavalo, a alimentação e o vestuário. Daniel tinha direito a uma moradia oficial em Silé, cidade fronteira do Nordeste
e alojava-se gratuitamente nos postos dos correios. Em suma, uma bela vida, viagens constantes e o encontro com sírias pouco esquivas, desejosas de casar com um funcionário que fugia correndo logo que a relação começava a assumir um caráter mais sério. Dânio, cujos pais haviam descoberto a verdadeira vocação graças ao astrólogo da aldeia, não suportava ficar preso, nem mesmo nos braços da mais deliciosa amante. Nada era mais importante para ele do que um espaço e uma pista poeirenta para percorrer. Escrupuloso e metódico, o mensageiro era muito considerado pelos seus superiores. Desde o início de sua carreira, nunca perdera uma única mensagem, e muitas vezes ultrapassara os horários obrigatórios para satisfazer um expedidor apressado. Distribuir as mensagens o mais depressa possível era o seu sacerdócio. Quando da subida de Ramsés ao trono, depois da morte de Sete, Dânio receara, como muitos egípcios, que o jovem faraó fosse um cabo de guerra e que lançasse o seu exército à conquista da Ásia, na esperança de reconstruir um imenso império, tendo o Egito como centro. Durante os 4 primeiros anos do seu reinado, o intrépido Ramsés ampliara o templo de Luxor, terminara a gigantesca sala de colunas de Karnak, iniciara a construção do seu templo de milhões de anos na margem oeste de Tebas e construíra sua nova capital no delta, Pi-Ramsés. Não modificara em nada a política externa do pai, que consistia em manter um pacto de não agressão com os hititas, os temíveis guerreiros da Anatólia. Estes pareciam ter desistido de atacar o Egito e respeitavam o seu protetorado da Síria do Sul. O futuro se apresentaria sorridente se a correspondência militar entre Pi-Ramsés e as fortalezas do Caminho de Horus não tivesse aumentado em proporções fora do normal. Dânio interrogara seus superiores e questionara alguns oficiais. Ninguém sabia de nada, mas falava-se de problemas na Síria do Norte e até na província de Amurru, sob o domínio egípcio. Nota de rodapé: Amurru corresponde ao Líbano atual. Voltando ao texto, era evidente que a finalidade da correspondência que Dânio transportava era orientar os comandantes das fortalezas do Caminho de Horus, a linha de fortificações do Nordeste, para logo ficarem em estado de alerta. Graças à vigorosa ação de Sete, Canaã, nota de rodapé, Canaã englobava a Palestina e a Fenícia. Voltando ao texto, Amurru e a Síria do Sul formavam uma vasta zona de proteção ao Egito de uma possível invasão. É verdade que era necessário vigiar constantemente os príncipes dessas regiões agitadas e, muitas vezes, chamá-los à razão. O ouro da Núbia rapidamente acalmava as ideias de traição que renasciam em cada mudança de estação. A presença de tropas egípcias e as paradas militares associadas a grandes festas, como a das colheitas, eram outros meios eficazes para manter uma frágil paz. Por diversas vezes no passado, as fortalezas do caminho de Horus tinham fechado as suas portas e interditado a qualquer estrangeiro a passagem pela fronteira. Os hititas nunca as atacaram, e o receio de violentos combates desvanecera-se. Dânio continuava, portanto, otimista. Os hititas conheciam o valor do exército egípcio, e os egípcios receavam a violência e a crueldade dos anatólios. Os dois países que se arriscavam a sair arrasados de um conflito direto tinham interesse em manter-se nas suas posições, contentando-se com desafios verbais. Ramsés, mergulhado num programa de grandes feitos, não tinha qualquer intenção de provocar um conflito. Dânio passou a galope em frente à estela que marcava o limite da propriedade agrícola pertencente à mansão do leão. Subitamente, fez o cavalo estacar e deu meia volta.
Um detalhe estranho havia lhe chamado a atenção. O mensageiro apeou, então, em frente à estela. Indignado, constatou que o arco estava parcialmente danificado e vários hieróglifos haviam sido martelados. A inscrição mágica, tornada ilegível, deixara de proteger o local. O responsável por aquela destruição seria severamente punido. Deteriorar uma pedra viva era crime passível de pena de morte. Sem dúvida alguma, o mensageiro era a primeira testemunha daquele drama e se apressaria em relatar ao governador militar da região que, assim que soubesse da catástrofe, redigiria um relatório detalhado para o faraó. Um muro de tijolos rodeava a construção. De ambos os lados da porta de acesso, duas esfinges deitadas. O mensageiro imobilizou-se, assustado. A maior parte do muro estava destruída e as duas esfinges jaziam caídas de lado, partidas. A mansão do leão fora atacada. Nenhum som provinha do povoado, geralmente animado pelos exercícios dos soldados, treinamento dos cavaleiros, discussões na praça central, perto da fonte, gritos de crianças, zurrar dos burros. O estranho silêncio apertou a garganta do mensageiro. Com a saliva queimando-lhe a boca, destampou seu cantil e bebeu um grande gole. A curiosidade sobrepôs-se ao medo. Deveria voltar e alertar a guarnição mais próxima, mas quis saber mais. Dânio conhecia quase todos os moradores da mansão do leão, do governador ao estalajadeiro. Alguns eram amigos seus. O cavalo relinchou e empinou. O mensageiro acalmou-o, acariciando-lhe o pescoço, mas o animal recusou-se a avançar. Foi a pé que Daniel entrou no povoado silencioso. Sacos de trigo rasgados, jarros quebrados. Nada restava das reservas de alimentos e de bebidas. As pequenas casas de 2 andares estavam em ruínas. Nenhuma escapara à violência do inimigo, possuído de uma fúria de destruição que nem sequer poupara a moradia do governador. Nenhuma só parede do pequeno templo ficara de pé. A estátua divina fora partida com golpes de massa e decapitada. E sempre aquele pesado e opressivo silêncio. Cadáveres de burros nos poços. Na praça central, restos de uma fogueira onde móveis e papiros haviam sido queimados. E o cheiro, um odor viscoso, acre, nojento, invadiu-lhe as narinas e o atraiu para o matadouro, situado no extremo norte do povoado, sob um largo pórtico ao abrigo do sol. Era ali que se esquartejavam os bois mortos, coziam-se os pedaços de carne num grande caldeirão e se assavam as aves no espeto. Um lugar barulhento onde o mensageiro sempre almoçava depois de distribuir sua correspondência. Quando os viu, Dânio conteve a respiração. Estavam todos ali, soldados, mercadores, artesãos, velhos, mulheres, crianças, bebês, todos degolados, empilhados uns sobre os outros. O governador fora empalado e os 3 oficiais do destacamento enforcados na viga que suportava o teto da forca improvisada. Numa coluna de madeira, uma inscrição em caracteres hititas. Vitória do exército do poderoso soberano do Hatti, Muwatalli. Assim perecerão todos os seus inimigos. Os hititas, como de hábito, haviam efetuado um ataque violento, não poupando nenhum dos seus adversários. Desta vez, porém, tinham saído da sua zona de influência para atacar próximo da fronteira nordeste do Egito. O pânico apossou-se do mensageiro, e se o comando hitita ainda estivesse por aquelas paragens? Dânio recuou, incapaz de afastar o olhar do terrível espetáculo.
Como era possível ser tão cruel e massacrar assim seres humanos, deixando-os sem sepultura? Com a cabeça como que pegando fogo, Dânio dirigiu-se para a porta das esfinges. Seu cavalo havia desaparecido. Angustiado, o mensageiro perscutou o horizonte, receando ver ressurgirem os soldados hititas. Então, lá embaixo, no sopé da colina, percebeu uma nuvem de poeira. Carros, carros que vinham na sua direção. Louco de terror, Dânio correu até perder o fôlego. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Pi-Ramsés, a nova capital do Egito criada por Ramsés no coração do delta, já estava com mais de 100.000 habitantes. Envolvida por 2 braços do Nilo, as águas de Ra e as águas de Avares, gozava de um clima agradável, mesmo no verão. Era atravessada por numerosos canais. Possuía um lago que permitia deliciosos passeios de barco e onde pequenos tanques cheios de peixes proporcionava belos exemplares aos amadores da pesca. Bem abastecida por todo tipo de suprimentos provenientes dos luxuriantes campos que a circundavam, Pi-Ramsés recebera o apelido de a Cidade Turquesa devido à onipresença dos mosaicos azuis polidos, de uma luminosidade excepcional que enfeitavam as fachadas das casas. Na verdade, estranha cidade. Aliava um mundo harmonioso e calmo a uma cidade guerreira, dotada de 4 grandes casernas e de uma manufatura de armas situadas perto do palácio. Há alguns meses, os operários trabalhavam noite e dia, fabricando carros, armaduras, espadas, lanças, escudos e pontas de flechas. No centro da fábrica, uma grande oficina de fundição dispunha de uma seção especializada no trabalho do bronze. Um carro de combate, simultaneamente sólido e leve, acabava de sair da fábrica. Encontrava-se ainda no topo da rampa que conduzia ao grande pátio, com pórtico onde ficavam enfileirados veículos do mesmo tipo, quando o contramestre bateu nas costas do marceneiro que examinava os acabamentos. Veja, lá embaixo, no fim da rampa. É ele. Ele quem? O artesão olhou. Sim, era realmente ele, o faraó, o senhor do Alto e Baixo Egito, o filho da luz, Ramsés. Com 26 anos, o sucessor de Sete reinava há 4 anos e se beneficiava do amor e da admiração do seu povo. Atlético, com mais de 1,80 m, rosto alongado e emoldurado por uma magnífica cabeleira louro-veneziana, testa alta e desanuviada, arcadas superciliares salientes e sobrancelhas grossas, nariz longo, fino e um pouco aquilino, olhar luminoso e profundo, orelhas redondas e finamente desenhadas, lábios carnudos, queixo acentuado. Ramsés possuía uma força que alguns não hesitavam em qualificar de sobrenatural. Preparado intensivamente para o exercício do poder por um pai que o iniciara na função de rei por meio de duras provas, Ramsés herdara a autoridade radiante de Sete, seu glorioso predecessor. Mesmo quando não envergava os trajes rituais, sua simples presença impunha respeito. O rei subiu a rampa e examinou o carro. Petrificados, o contramestre e o marceneiro receavam sua opinião. Todavia, se o faraó em pessoa inspecionava aquela fábrica sem aviso, isso provava o interesse que dedicava à qualidade das armas que ali eram produzidas. Ramsés não se contentou com uma análise superficial. Observou cada uma das peças de madeira, experimentou a direção e verificou a solidez das rodas. Belo trabalho, considerou, mas seria necessário verificar a robustez desse carro no terreno.
Isso está previsto, Majestade, afirmou o contramestre. Em caso de avaria, o condutor do carro nos indica a peça defeituosa e procedemos a uma reparação imediata. Os incidentes são numerosos? Não, Majestade, e a fábrica aproveita para retificar os erros e melhorar o material. Não se descuide desse esforço. Majestade, posso lhe fazer uma pergunta? Estou ouvindo. A guerra está próxima? Está com medo? Fabricamos armas, mas receamos um conflito. Quantos egípcios morrerão? Quantas mulheres ficarão viúvas? Quantas crianças ficarão sem pai? Que os deuses nos poupem de tal conflito. Que eles o ouçam. Mas qual será o nosso dever se o Egito for ameaçado? O contramestre baixou a cabeça. O Egito é a nossa mãe, o nosso passado e o nosso futuro, recordou Ramsés. E toda mãe se dá generosamente. É uma oferenda a cada instante. Poderemos responder com ingratidão, egoísmo e covardia? Nós queremos viver, Majestade. Se for necessário, o faraó dará sua vida para que o Egito viva. Trabalhe em paz, contramestre. Como a sua capital era radiante. Pi-Ramsés era um sonho realizado, um momento de felicidade que o tempo reforçava dia após dia. O antigo lugar de Avaris, cidade maldita dos invasores vindos da Ásia, fora transformado numa cidade encantadora e elegante, onde as acácias e os sicômoros ofereciam a sua sombra tanto aos ricos quanto aos humildes. O rei gostava de passear pelo campo de abundante vegetação, percorrido por veredas ladeadas de flores e de canais propícios aos banhos. Saboreava com prazer uma maçã com sabor a mel, apreciava uma cebola doce, percorria o longo olival que fornecia um azeite tão abundante quanto a areia na margem. Respirava o perfume que emanava dos jardins. O passeio do monarca terminava no porto interior de atividade crescente, rodeado por armazéns onde se acumulavam as riquezas da cidade. Metais preciosos, madeiras raras, reservas de trigo. Nas últimas semanas, Ramsés não deambulava nem pelo campo, nem pelas ruas da sua cidade de Turquesa, passando antes a maior parte do tempo nas casernas, em companhia dos oficiais superiores e dos soldados de cavalaria e infantaria, que apreciavam as condições de alojamento nas novas instalações. Os membros de carreira do exército, do qual faziam parte numerosos mercenários, alegravam-se com o seu soldo e com a qualidade da alimentação. Entretanto, muitos queixavam-se do treino intensivo e lamentavam ter se alistado alguns anos antes, quando a paz parecia garantida. Passar do exercício, mesmo rigoroso, ao combate contra os hititas não agradava a ninguém, nem mesmo aos profissionais mais aguerridos. Todos receavam a crueldade dos guerreiros anatólios, que ainda não tinham sofrido nenhuma derrota. Ramsés sentira o medo insinuar-se pouco a pouco nos espíritos e tentava lutar contra o mal, visitando sucessivamente as diversas casernas e assistindo às manobras das diferentes tropas do exército. O rei devia mostrar-se sereno e manter a confiança no seio das tropas, quando a angústia lhe roía a alma. Como podia ser feliz naquela cidade de onde Moisés, o seu amigo de infância, fugira depois de ter dirigido as equipes de fabricantes de tijolos hebreus que tinham edificado palácios, vilas e casas? É verdade que Moisés estava sendo acusado pelo assassinato de um egípcio, Sari, o cunhado do rei. Mas Ramsés continuava a duvidar, pois Sari, seu antigo preceptor, conspirara contra ele e comportara-se de forma ignóbil para com os operários colocados sob as suas ordens. Não teria Moisés caído numa cilada?
Quando não pensava no seu amigo desaparecido e sempre inatingível, o rei passava longas horas em companhia do irmão mais velho, Shenar, ministro dos negócios estrangeiros, e de Asha, o chefe dos seus serviços de espionagem. Shenar tentara tudo para impedir o irmão mais novo de se tornar faraó, mas os seus fracassos pareciam tê-lo feito cair em si e levava a sua tarefa muito a sério. Asha, diplomata inteligente e brilhante, era um dos camaradas de universidade de Ramsés e de Moisés, e gozava de toda a confiança do rei. Todos os dias, os três homens examinavam as mensagens provenientes da Síria e tentavam apreciar a situação com lucidez. Até que ponto o Egito poderia tolerar o avanço hitita? Ramsés estava obcecado pelo grande mapa do Oriente Próximo e da Ásia, exposto no seu gabinete. Ao norte, o reino do Hatti. Nota de rodapé, a Turquia. Voltando ao texto, com a sua capital, Hattusa, no coração do planalto da Anatólia. Mas ao sul, a vasta Síria, estendendo-se ao longo do Mediterrâneo e atravessada pelo rio Oronte, principal praça forte do país, Kadesh, sob o domínio hitita. Ao sul, a província de Amurru e os portos de Biblos, Tiro e Sidom, sob o domínio egípcio, e Canaã, cujos príncipes eram fiéis ao faraó. 800 quilômetros separavam Pi-Ramsés, a capital egípcia, de Hattusa, a residência de Muwatalli, o soberano hitita. Devido à existência de um declive que ia da fronteira nordeste até a Síria central, as duas terras pareciam ao abrigo de qualquer tentativa de invasão. Mas os hititas não se contentavam com o status quo imposto por Sete. Saindo do seu território, os guerreiros anatólios tinham aberto uma brecha na direção de Damasco, a principal cidade da Síria. Pelo menos era essa a convicção de Asha, com base nos relatórios dos agentes de informações. Ramsés exigia certeza antes de se colocar à cabeça do seu exército, com a firme intenção de empurrar os adversários para o norte. Nem Shenar nem Asha se atreviam a formular uma opinião decisiva. Era ao faraó, somente ao faraó, que competiam pesar a sua decisão de agir. Impulsivo, Ramsés tivera vontade de contra-atacar desde o momento em que soubera do avanço hitita. Mas a preparação de suas tropas, a maior parte transferida de Mênfis para Pi-Ramsés, exigiria ainda várias semanas, ou mesmo vários meses. Essa demora, que o rei suportava com alguma impaciência, talvez tivesse permitido evitar um conflito inútil. Há quase 10 dias que não chegava nenhuma notícia alarmante proveniente da Síria Central. Ramsés dirigiu-se para o viveiro do palácio, onde viviam bem cuidados colibris, gaios, melharucos, polpas, abides, bem como uma multiplicidade de outras aves que gozavam da sombra dos sicômoros e da água dos lagos cobertos de lótus azuis. Enquanto caminhava, estava convencido de que encontraria nele, dedilhando no seu alaúde as notas de uma antiga melodia, Nefertari, a grande esposa real, o seu doce amor, a única mulher que preenchia o seu coração. Embora não fosse de linhagem nobre, era a mais bela das belas do palácio, e a sua voz, doce como mel, jamais pronunciava palavras inúteis. Embora a jovem Nefertari estivesse destinada a uma existência consagrada à meditação como sacerdotisa reclusa num templo da província, o príncipe Ramsés apaixonara-se perdidamente por ela. Nem um nem outro supunham que, unidos, formassem o casal real encarregado dos destinos do Egito. Com cabelos negros brilhantes, os olhos verde-azulados, apreciando o silêncio e o recolhimento, Nefertari conquistara a corte,
discreta e eficaz, secundava Ramsés e realizava o milagre de harmonizar a rainha com a esposa. Meritamon, a filha que dera ao rei, era parecida com ela. Nefertari não poderia ter mais filhos, mas esse sofrimento parecia deslizar sobre ela como um vento de primavera. O amor que construía há 9 anos com Ramsés parecia-lhe uma das fontes de felicidade do seu povo. Ramsés contemplou-a sem que ela o visse. Dialogava com uma polpa que esvoaçava ao seu redor. Soltava algumas notas divertidas e pousava no antebraço da rainha. Está perto de mim, não é verdade? Ele avançou. Como de costume, ela sentira a sua presença e o seu pensamento. Hoje os pássaros estão nervosos, notou a rainha. Aproxima-se uma tempestade. O que se comenta no palácio? As pessoas atordoam-se, riem da covardia do inimigo, gabam o poder das nossas armas, anunciam futuros casamentos, tentam adivinhar eventuais nomeações. E o que se diz do rei? Que se parece cada vez mais com o pai e que saberá proteger o país da desgraça. Se os cortesãos pudessem dizer a verdade. Ramsés tomou Nefertari nos braços e esta pousou-lhe a cabeça no ombro. Mas notícias? Tudo parece calmo. Cessaram as incursões hititas? Acha não recebeu qualquer mensagem alarmante. Estaremos prestes a entrar em combate? Nenhum dos nossos soldados tem pressa em enfrentar os guerreiros anatólios. Os veteranos consideram que não temos qualquer chance de vencê-los. É essa a sua opinião? Travar uma guerra dessa envergadura exige uma experiência que não possuo. Até mesmo meu pai renunciara a entrar num conflito tão arriscado. Se os hititas modificaram a sua atitude, é porque consideram ter a vitória ao seu alcance. No passado, as rainhas do Egito lutaram com todas as suas forças para manterem a independência do seu país. Embora a violência me horrorize, estarei ao seu lado se o conflito for a única solução. De repente, o viveiro foi palco de uma ruidosa agitação. A polpa foi empoleirar-se no ramo mais alto de um sicômoro, e os outros pássaros esvoaçaram em todas as direções. Ramsés e Nefertari ergueram os olhos e viram um pombo-correio num voo pesado, esgotado. Parecia procurar em vão o seu ponto de chegada. O rei estendeu os braços num gesto de acolhimento. O pombo pousou na frente do monarca. Na pata direita estava preso um pequeno papiro enrolado, com alguns centímetros de comprimento. Escrito em hieróglifos minúsculos, mas legíveis, o texto era assinado por um escriba do exército. À medida que ia lendo, Ramsés tinha a sensação de que uma espada penetrava sua carne. Você tinha razão, disse a Nefertari. Havia uma ameaça de tempestade, e esta acaba de se desencadear. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. A grande sala de audiências de Pi-Ramsés era uma das maravilhas do Egito. Chegava-se lá por uma escadaria monumental, adornada com figuras de inimigos vencidos. Elas encarnavam as forças do mal, constantemente renascidas, que apenas o faraó podia submeter a Maat, a lei da harmonia, de quem a rainha era o rosto vivo. Ao redor da porta de acesso, os nomes de coroação do monarca, pintados em azul sobre fundo branco e colocados em placas ovais evocando o cosmos, o reino do faraó, filho do Criador e seu representante na terra. Quem franqueava o limiar do domínio de Ramsés descobria, maravilhado, a sua serena beleza. O chão
Era formado por mosaicos de terracota envernizados e coloridos, sobre os quais estavam desenhadas figuras de lagos e jardins floridos. Havia um pato pousado numa lagoa verde-azulada e um peixe bolte deslizando por entre os lotos brancos. Nas paredes, uma deslumbrante paleta de verde pálido, vermelho profundo, azul claro, amarelo ouro e branco dava vida aos pássaros que esvoaçavam sobre os pântanos, e o olhar deixava-se prender pelos frisos florais representando lótus, papoulas e margaridas. Para muitos, a obra-prima da sala, que cantava a perfeição de uma natureza controlada, era o rosto de uma jovem meditando em frente a um maciço de malvas rosas. A semelhança com Nefertari era tão flagrante que ninguém duvidava da homenagem prestada pelo soberano à esposa. Ao subir a escadaria para o seu trono de ouro, cujo último degrau estava decorado com um leão que cravava as mandíbulas sobre o inimigo vindo das trevas, Ramsés concedeu um breve olhar às rosas, importadas da Síria do Sul, o protetorado egípcio cujos espinhos espetavam-se em seu coração. A corte em peso fez silêncio. Estavam presentes os ministros e os seus assessores, os ritualistas, os escribas reais, os magos e seus peritos em ciências sagradas, os responsáveis pelas oferendas cotidianas, os guardas dos segredos, as grandes damas designadas para as funções oficiais e muitos outros que Romeu, o intendente do palácio, jovial mas escrupuloso, havia deixado entrar. Era raro Ramsés convocar uma assistência tão numerosa, que de imediato se faria eco do teor do discurso, que rapidamente seria conhecido em todo o país. Todos retiveram a respiração, receando ouvi-lo anunciar um desastre. O rei estava com a dupla coroa, união do vermelho e do branco, do Alto e do Baixo Egito, e símbolo da indispensável unidade do país. Sobre o peito, o cetro do poder, o Sekhem, que representava o domínio do faraó sobre os elementos e as forças vitais. Um comando hitita destruiu a mansão do leão, povoado criado por meu pai. Os bárbaros massacraram todos os habitantes, incluindo mulheres, crianças e bebês. Ergueu-se um murmúrio de indignação. Nenhum soldado de qualquer exército tinha o direito de agir assim. Foi um mensageiro que descobriu essa infâmia, continuou o rei. Totalmente em pânico, foi recolhido por uma das nossas patrulhas, que imediatamente mandou me comunicar a informação. A este massacre, os hititas acrescentaram a destruição do santuário do povoado e a profanação da estela de Sete. Transtornado, um velho formoso, encarregado de velar pelos arquivos do palácio e com o título de chefe dos segredos, destacou-se do grupo dos cortesãos e inclinou-se perante o faraó. Majestade, possuímos a prova de que os hititas são realmente os atores do crime? Eis aqui a prova. Vitória do exército do poderoso soberano do Hatti, Muatali. Assim perecerão todos os seus inimigos. Informo-lhes igualmente que os príncipes de Amurru e da Palestina acabam de aliar-se aos hititas. Residências egípcias foram arrasadas e os sobreviventes refugiaram-se nas nossas fortalezas. Então, majestade, é a guerra. O gabinete de Ramsés era amplo e luminoso. As janelas, com a moldura formada por mosaicos envernizados azuis e brancos, permitiam ao rei saborear a perfeição de cada estação e inebriar-se com o perfume de 1001 flores. Em mesinhas douradas, ramos de lírios. Sobre uma longa mesa de madeira de acácia encontravam-se os papiros desenrolados. Num canto do compartimento, uma estátua de Diorito representava Sete, sentado em seu trono, com os olhos erguidos para o além.
Ramsés formara um pequeno conselho, limitado a Amene, o seu amigo e fiel secretário particular, ao seu irmão mais velho, Shenar, e a Acha. De tez pálida, mãos longas e magras, pequeno, franzino, magro e quase calvo, aos 24 anos, Amene dedicara sua existência a servir Ramsés. Inapto para qualquer prática desportiva, com costas frágeis, Amene era um trabalhador infatigável. Passava dias e noites em seu gabinete e dormia pouco. Em compensação, em uma hora assimilava mais assuntos do que toda a sua equipe de escribas, apesar de altamente qualificada. Porta-sandálias de Ramsés, Amene poderia ascender a qualquer posto ministerial, mas preferia ficar na sombra do faraó. Os magos fizeram o que era necessário, informou ele. Fabricaram estatuetas de cera com imagens dos asiáticos e dos hititas e lançaram-nas ao fogo. Além disso, inscreveram os seus nomes em vasos e taças de terracota e quebraram-nos. Pedi que procedessem todos os dias o mesmo ritual, até a partida do nosso exército. O irmão mais velho de Ramsés, Shenar, encolheu os ombros. Atarracado e volumoso, tinha uma cara de lua cheia e bochechas dilatadas. Os lábios eram grossos e gulosos, os olhos pequenos e castanhos, a voz melosa e hesitante, e cortara um colar de barba que tinha deixado crescer como forma de luto por seu pai Sete. É melhor não contarmos com a sua magia, recomendou. Eu, ministro dos Negócios Estrangeiros, proponho que sejam demitidos todos os nossos embaixadores na Síria, em Amorru e na Palestina. São uns insetos que foram incapazes de ver a teia de aranha que os hititas teceram nos seus protetorados. Isso já foi feito, revelou Amene. Podiam ter me informado, respondeu Shenar aborrecido. Está feito, e isso é o essencial. Indiferente à competição de oratória, Ramsés colocou o indicador num ponto exato do grande mapa desenrolado em cima da mesa de acácia. As guarnições da fronteira de noroeste encontram-se em estado de alerta? Sim, majestade, respondeu Acha. Nenhum líbio a atravessará. Filho único de uma família nobre e rica, Acha era um aristocrata por excelência. Elegante e requintado, árbitro da moda, rosto longo e fino, olhos vivos, expressão um tanto desdenhosa. Falava várias línguas estrangeiras e as relações internacionais apaixonavam-no. As nossas patrulhas controlam a zona costeira líbia e a zona desértica a oeste do delta. As fortalezas estão em estado de alerta e poderão conter sem dificuldades um ataque que parece improvável. Nenhum guerreiro é capaz, na situação atual, de coligar as tribos líbias. Hipótese ou certeza? Certeza. Finalmente uma informação tranquilizadora. É a única, majestade. Os meus agentes acabam de fazer-me chegar às mãos os pedidos de socorro dos consultores de Meguido, ponto de chegada das caravanas de Damasco e dos portos fenícios, destino de numerosos barcos de mercadores. As incursões hititas e a desestabilização da região já estão afetando as transações comerciais. Se não interviermos rapidamente, os hititas nos isolarão dos nossos aliados antes de os aniquilarem. Então, o mundo que Sete e os seus antepassados construíram será destruído. Pensa que não tenho consciência disso, Acha? Alguma vez se tomou verdadeiramente consciência de um perigo de morte, majestade? Será que foram realmente utilizados todos os recursos da diplomacia? Perguntou Amene. A população de um povoado foi massacrada. Depois de semelhante horror, qual a diplomacia que se poderia usar? Questionou Ramsés. A guerra fará milhares de mortos. Será que Amene propõe uma capitulação? Interrogou Shenar com expressão zombeteira. O secretário particular do rei fechou os punhos. Retire imediatamente o que disse, Shenar.
Estará finalmente disposto a lutar, Amene? Basta, cortou Ramsés. Guardem as energias para defender o Egito. Shenar, você é a favor de uma intervenção militar imediata e direta? Estou em dúvida. Não seria melhor aguardar, ao mesmo tempo reforçando as nossas defesas? A administração não está preparada, afirmou Amene. Partir em campanha de forma improvisada nos conduzirá à catástrofe. Quanto mais demorarmos, considerou Acha, mais a revolta se espalhará em Canaã. É preciso sufocá-la rapidamente para restabelecer uma zona de proteção entre nós e os hititas. Caso contrário, eles instalarão uma base avançada para preparar uma invasão. O faraó não deve arriscar a sua vida de forma irresponsável, exclamou Amene irritado. Está me acusando de leviandade? Perguntou Acha glacial. Você não conhece o estado real das nossas tropas. O seu equipamento ainda é insuficiente, mesmo com a fábrica de armamentos em pleno funcionamento. Sejam quais forem as nossas dificuldades, é necessário restabelecer sem demora a ordem dos nossos protetorados. Disso depende a sobrevivência do Egito. Shenar evitou intrometer-se no debate entre os dois amigos. Ramsés, que confiava tanto em Amene quanto em Acha, ouvira-os com grande atenção. Saiam, ordenou. Sozinho, o rei olhou o sol, esse criador de luz de quem ele nascera. Filho da luz, tinha a capacidade de contemplar o astro de dia, frente a frente, sem queimar os olhos. Privilegie em todos os seres o seu brilho e o seu gênio, recomendara Sete. Procure em cada um aquilo que é insubstituível. Entretanto, estará só para tomar decisões. Ame o Egito mais do que a si próprio, e o caminho se abrirá à sua frente. Ramsés ficou refletindo a respeito das intenções dos três homens. Shenar, indeciso, pretendia sobretudo não desagradar. Amene desejava preservar o país como um santuário e recusava a realidade exterior. Acha tinha uma visão global da situação e não tentava disfarçar-lhe a gravidade. Outros pensamentos vieram perturbar o rei. Moisés teria sido apanhado na tempestade. Encarregado de o encontrar, Acha não descobrira qualquer pista. Seus informantes permaneciam mudos. Se o hebreu conseguira sair do Egito, ter-se-ia dirigido para a Líbia, para os principados de Edom e Moabe, para Canaã ou a Síria. Num período tranquilo, um informante já o teria descoberto. Atualmente, se Moisés ainda estivesse vivo, só com muita sorte se poderia saber onde se escondia. Ramsés saiu do palácio e dirigiu-se à residência dos seus generais. A sua única preocupação agora era de acelerar a preparação do exército. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Shenar correu os 2 ferrolhos de madeira que fechavam a porta do gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros e depois olhou pelas janelas para se assegurar de que não havia ninguém no pátio interior. Cautelosamente, ordenara ao guarda da antecâmara que se afastasse e se postasse no final do corredor. Ninguém pode nos ouvir, disse a Acha. Não teria sido mais prudente conversarmos do outro lado? Devemos dar a impressão de trabalhar dia e noite para a segurança do país. Ramsés ordenou que os funcionários ausentes que não apresentassem um motivo justo fossem despedidos imediatamente. Estamos em guerra, meu caro Acha. Ainda não. É evidente que a decisão do rei está tomada. Você conseguiu convencê-lo? Espero que sim, mas tenhamos calma. Ramsés às vezes é imprevisível. A nossa jogada foi perfeita. O meu irmão acreditou que eu estava hesitante e que não me atrevia a tomar posição com medo de lhe desagradar. Você, pelo contrário, cortante e incisivo, deu maior relevância à minha falta de iniciativa. Como poderá Ramsés desconfiar da nossa aliança? Satisfeito,
Shenara encheu 2 taças com um vinho branco da cidade de Imaú, famosa pelos seus vinhedos. O gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, ao contrário do de Ramsés, não era um modelo de sobriedade. Cadeiras com panos decorados com lótus, almofadas espalhafatosas, mesinhas com pés de bronze, paredes enfeitadas com pinturas representando cenas de caça aos pássaros nos pântanos e, sobretudo, uma profusão de vasos exóticos provenientes da Líbia, Síria, Babilônia, Creta, Rhodes, Grécia e Ásia. Shenar adorava-os. Pagara uma quantia exorbitante pela maior parte daquelas peças únicas, mas a sua paixão era tanta que enchia cada vez mais com aquelas maravilhas as suas vilas de Tebas, Mênfis e Pi-Ramsés. A criação da nova capital, que lhe doera como uma insuportável vitória de Ramsés, tornara-se afinal uma bênção. Shenar aproximava-se assim daqueles que haviam decidido colocá-lo no poder, os hititas, bem como dos centros de produção desses vasos incomparáveis. Vê-los, acariciá-los, recordar a sua origem exata proporcionava-lhe um prazer inefável. Amene me inquieta, confessou Asha. Não lhe falta sutileza e... Amene é um imbecil e um fraco que vegeta à sombra de Ramsés. O seu servilismo tapa-lhe os olhos e os ouvidos. No entanto, criticou a minha atitude. Esse escribazinho julga que o Egito está só no mundo, que pode proteger-se atrás de suas fortalezas, fechar as fronteiras e impedir assim que qualquer inimigo o invada. Antimilitarista ferrenho, está convencida de que nos fecharmos sobre nós mesmos é a única hipótese de paz. Portanto, era inevitável ele confrontar-se com você, mas acabará por nos ser útil. Amene é o conselheiro mais próximo de Ramsés, objetou Asha. Em período de paz, é verdade. Mas os hititas declararam-nos guerra, e a sua explanação foi absolutamente convincente. E está esquecendo a rainha mãe Toia e a grande esposa real Nefertari. Será que elas apreciam a guerra? Odeiam-na. Mas as rainhas do Egito sempre lutaram com o maior entusiasmo pela salvaguarda das 2 terras, e muitas vezes tomando iniciativas formidáveis. Foram as grandes damas de Tebas que reorganizaram o exército e fizeram-no expulsar os invasores ixos do delta. Toia, minha venerável mãe, e Nefertari, essa feiticeira que subjuga a corte, não fugirão à regra. Haverão de incitar Ramsés a passar a ofensiva. Que o seu otimismo seja justificado. Asha molhou os lábios no espesso vinho à base de frutas. Shenar esvaziou avidamente a sua taça. Embora envergassem túnicas caras, não conseguia ser tão elegante como diplomata. Claro que é, meu caro. Você não é o chefe da nossa rede de espionagem, um dos amigos de infância de Ramsés e o único homem a quem ele dará ouvidos em matéria de política estrangeira? Asha concordou com um gesto de cabeça. Aproximamo-nos do nosso objetivo, continuou Shenar exaltado. Ou Ramsés morrerá em combate ou será vencido, desonrado. Será obrigado a renunciar ao poder. Em ambos os casos, surgirei como o único capaz de negociar com os hititas e salvar o Egito do desastre. Será necessário, porém, comprar essa paz, lembrou Asha. Não esqueci o nosso plano. Cobrirei de ouro os príncipes de Canaã e de Amorru. Oferecerei presentes fabulosos ao imperador dos hititas e cumprirei promessas não menos fabulosas. Talvez o Egito fique empobrecido durante algum tempo, mas eu reinarei. Todos rapidamente esquecerão Ramsés. A estupidez e a submissão do povo que detesta hoje o que adorava ontem, eis a arma que utilizarei. Será que renunciou à ideia de um império imenso, do coração da África aos planaltos da Anatólia? Shenar fez um ar sonhador. É verdade que lhe falei disso, mas do ponto de vista comercial.
Quando voltar a paz, criaremos novos portos de mercadorias, investiremos nas rotas das caravanas e estabeleceremos laços econômicos com os hititas. A essa altura, o Egito será demasiado pequeno para mim. E se seu império fosse também político? Não estou compreendendo. Muwatalli governa os hititas com um punho de ferro, mas a corte de Hattusa fervilha de intrigas. Dois personagens, um bastante conhecido, Uri Teshup, e outro discreto, Hattusil, sacerdote da deusa Ishtar, são considerados prováveis sucessores. Se Muwatalli morresse durante um combate, um ou outro assumiria o poder. Ora, os dois homens detestam-se e os seus adeptos estão prontos para o combate. Shenar acariciou a ponta do queixo. Na sua opinião, serão mais do que simples querelas de palácio. Muito mais. O reino hitita está ameaçado de desmembramento. Se partisse em vários pedaços, teria que surgir um salvador para reunificá-los sob a sua bandeira e anexar esses territórios às províncias egípcias. Que império, acha? Que imenso império! Babilônia, Assíria, Chipre, Rhodes, a Grécia e as terras do norte seriam meus futuros protetorados. O jovem diplomata sorriu. Os faraós sempre tiveram falta de ambição porque se preocupavam apenas com a felicidade do seu povo e a prosperidade do Egito. Você, Shenar, é de outra estirpe. Por isso, Ramsés deve ser eliminado de qualquer maneira. Shenar não se sentia como um traidor, pois se a doença não tivesse enfraquecido a mente de Sete, teria sido ele, o filho mais velho, a quem o faraó morto teria oferecido o trono. Vítima de uma injustiça, Shenar lutaria para reaver aquilo que por direito lhe pertencia. Com um olhar inquisidor, fitou Asha. É claro que você não falou tudo a Ramsés. Claro que não. Mas a quantidade de mensagens que recebo por intermédio dos meus agentes está à disposição do rei a qualquer hora. Estão registradas e classificadas nesse ministério, e nenhuma pode ser subtraída ou destruída, com o risco de despertar a atenção e provocar suspeitas de fraude. Ramsés já fez alguma inspeção? Até agora nenhuma, mas estamos às vésperas de um conflito. Devo, portanto, tomar precauções e não me expor a um controle inesperado de sua parte. Como fará? Pelo que já lhe disse e repito, não falta nenhum relatório e nenhum deles está incompleto. Nesse caso, Ramsés sabe tudo o que se passa. Asha passou suavemente o dedo pela borda da taça de alabastro. A espionagem é uma arte difícil, Shenar. O fato em si é importante, mas a sua interpretação mais ainda. A minha tarefa consiste em fazer a síntese dos fatos e em seguida interpretá-los para o rei, o que o fará desencadear a sua ação. Na presente situação, não poderá censurar-me por fraqueza ou indecisão. Insisti para que ele organizasse o mais rapidamente possível uma contraofensiva. Assim está fazendo o jogo dele e não o dos hititas. Apenas está considerando o fato em si, retorquiu Asha. E será assim que Ramsés também agirá. Quem ousará censurá-lo? Explique-se. A transferência das tropas de Mênfis para Pi-Ramsés suscitou uma grande quantidade de problemas administrativos que estão longe de se resolverem. Ao incitar Ramsés a apressar-se, obteremos uma primeira vantagem. Um handicap intransponível para os nossos soldados, que estão mal equipados em qualidade e em quantidade. E as outras vantagens? O próprio terreno e a dimensão do abandono dos nossos aliados. Sem o ocultar a Ramsés, não chamei a atenção para a vastidão do incêndio. A selvageria dos ataques hititas e o massacre da mansão do leão
Aterrorizaram os príncipes de Canaã e de Amorru, bem como os governadores dos postos costeiros. Sete mantinha os guerreiros hititas na base do respeito. Não é o caso de Ramsés. A maioria dos potentados locais, receando por sua vez serem aniquilados, preferirão ficar sob a proteção de Muatali. Estão convencidos de que Ramsés não virá em seu auxílio e decidiram ser os primeiros agressores do Egito para satisfazerem seu novo senhor, o imperador do Hatti. Não é assim? É uma interpretação dos fatos. E é a sua? A minha possui alguns pormenores suplementares. O silêncio de algumas das nossas praças fortes significará que o inimigo se apossou delas? Se isso for verdade, Ramsés esbarrará com uma resistência muito mais dura do que o previsto. Além disso, é provável que os hititas tenham entregue grande quantidade de armas aos revoltosos. Os lábios de Shenar tornaram-se gulosos. Maravilhosas surpresas em perspectivas para os batalhões egípcios. Ramsés poderia ser vencido logo na primeira batalha, antes mesmo de enfrentar os hititas. É uma hipótese que não devemos descartar, considerou Asha. Fim do capítulo 4. Senhoras e senhores, a guerra está começando. Logo no primeiro capítulo a gente viu a força que o exército hitita tinha naquela época. A força e a fúria, né? Um exército muito violento. E isso é registrado em vários documentos oficiais, né? Vários documentos históricos. Gostaram desse primeiro bloco de capítulos de A Batalha de Kadesh? Esse livro é mais rápido, tá, gente? Não pelo tamanho, mas pela escrita, pela dinâmica com que ele foi escrito. Então, pode ser que alguns trechos a leitura seja um pouco mais acelerada. Eu espero que vocês gostem. Esse é um livro muito rápido, ele é ágil. É muito gostoso de fazer a leitura dele. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Amanhã, na medida do possível e do meu planejamento, é para serem publicados 2 blocos de capítulos de As Brumas de Avalon, tá bom? Então, a gente se encontra de novo amanhã, para quem me acompanha no Brumas. A gente se encontra também na sexta, para quem tá acompanhando a história da cidade de Spencer e do gatinho Dewey. E semana que vem a gente volta com mais A Batalha de Kadesh. Curte o vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com alguém que gosta da história do Egito. E vamos continuar propagando leitura e conhecimento. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana, até amanhã, até sexta-feira ou até semana que vem. Tchau!